Era uma vez que um rapaz por nome de João. E esse João, todo mundo só conhecia ele por João Bestalhado. Aí esse João tinha uma vaca, só tinha uma vaca sozinha. Aí depois ele disse assim, sabe, eu vou matar essa vaca e vou levar para a feira, vou vender. Para mim, com o dinheiro dela, eu comprar outra vaca. Então vou ficar com 2 vacas. Aí pegou, matou a vaca, levou para a feira, botou lá na barraca. Esperou chegar alguma pessoa para comprar, não foi ninguém. Aí só foi os cachorros. Uma renca de cachorro chegou na barraca, abanando o carro, tudo alegrezinho para comer carne. João era bestalhado. Logo que não foi ninguém, ele falou, sabe, eu vou vender aos calados mesmo. Aí pegou, chegou então um cachorro, quantos quilos você quer? O cachorro abanava o cabelo, é 3 quilos? Pegava os 3 quilos, jogava para aquele cachorro, o cachorro saía doido no mundo com um pedaço de carne, comendo. Aí o outro chegava, encostava e ele, você quer 4 quilos? E foi despachando carne para esses cachorros, e o cachorro saía no meio do mundo comendo carne, arrastando. Aí ele disse, oxe, eu vou vender tudo nesse instante. Aí compensa que não. E os cachorros tudo abanando o cabelo. E ele, no instante, ele vendeu esse boi, essa vaca todinha para os cachorros. E o cachorro desgramou no mundo, até ele ficou com uma banquinha limpa. Aí ele disse, de hoje a 8, eu venho receber meu dinheiro. Vocês vêm tudo aqui pro ponto, que eu venho receber meu dinheiro é aqui. Aí os cachorros desgramou no mundo. Quando chegou com 8 dias, e aí ele não tinha mais carne, que ele só tinha aquela. Aí ficou ali naquele ponto que ele... Aí ele foi pro lugar da barraca que ele botou, com 8 dias que ele tinha vendido, que estava fazendo 8 dias, ele foi pro mesmo lugar. Quando chegou os cachorros, estavam tudo lá, que ele vendeu a carne. Aí eles me receberam meu dinheiro, e ele tinha levado um monte de corda. Aí depois foi pegando esses cachorros e amarrando, que cachorro não tinha dinheiro mesmo para pagar ele levou um monte de corda e foi amarrando cachorro, cachorro gritava, e cachorro mijava, e cachorro pulava, e ele segurando os cachorros e amarrou uma rinca de cachorro. Aí ele passava numa rua, aí depois ele aqui disse, aí ele passava numa rua que tinha uma princesa, o rei tinha uma princesa que já tinha 20 anos e nunca tinha sorrido, de não cachorro graça na vida dela, nunca tinha sorrido. Aí o rei falou, o dia que minha filha achar qualquer pessoa, seja lá do jeito que for fazer ela sorrir, vai casar com essa pessoa. Aí quando pensa que não, moço, quando o João Bestalhado passou com essa renca de cachorro, a princesa lá de cima do palácio não aguentou não, mas deu uma gaitada tão grande, mas sorriu tanto que faltou cair lá de cima, de sorrir. Aí todo mundo disse, a princesa sorriu. O rei falou, os empregados, meu senhor, sua filha sorriu. Sorriu de quê? De um bestalhado que passou com a renca de cachorro ali, pulando e gritando, e ela não aguentou e sorriu. Ah, pois vai buscar ele. Vai buscar ele, seja lá do jeito que ele for. Vai buscar ele, que é para ele casar com minha filha. Traz ele para cá, manda ele soltar esses cachorros vir para cá, que ele já tá rico. Aí vai os empregados. Aí os empregados dizem, olha, vambora lá que o rei tá lhe chamando. Ele diz, o que é que eu tenho com ele? Eu não devo nada para ele. Aí não, mas ele tá chamando, vai lá, vambora. E pegou ele e levou. Quando levou o João Bestalhado para lá, João assombrado, com medo, sem saber o que ele fez. Aí quando o rei foi e falou assim, olha, entra pra cá, você vai casar com minha filha. Ele, eu casar com sua filha? Não, eu sou um pobrezinho, eu vou casar com princesa nada. Vai, é o que eu sei, queira ou que não, mas você vai ter que casar. E por que eu vou ter que casar? Você vai ter que casar porque você fez ela sorrir, você fez suas estripulias, e ela achou bonito e sorriu. E eu falei que quem fizesse ela sorrir, casava com ela. Foi você vai ser o marido dela. Aí o João sem querer, mas é besta. Aí sem querer ele levou esse João, mandou dar banho no João, e vestiu um terno no João, e jogar perfume, se penteou e virou um príncipe. Aí no instante mandou o João subir lá para cima do palácio, contar a princesa, e o João ficou lá. Com 3 dias, disse, ó, daqui 3 dias vou chamar o juiz para você casar. Aí com 3 dias chamou o juiz para fazer o casamento em casa. E aí foi gente, chamou gente.
E quando a família de João soube, menina, ficou, foi, meu Deus do céu, como foi que aconteceu isso? Foi uma bênção de Deus. E aí fez aquele casamento tão bonito, e o João no instante ficou rico, e o João virou um príncipe, no instante virou um homão rico, tá vendo? Do nada, era um bestalhado, enricou no instante, quando Deus quer, é assim, tá vendo? É a sorte do João. Aí foi um casamento tão, mas gente, aí foi uma festa, só vendo que beleza essa festa, que foi uma maravilha. Aí, é como que diz, aí entrou no pé do pinto, saiu no pé do pato, meu compadre mandou dizer que vocês contassem 24. Chega junto comigo, hein? Clica aí, inscreva no meu canal. Olha o dedinho aí no sino, hein? Ah, pois é, desse jeito, é muito bom as histórias da vovó. É a vovó Zenilde, não esqueça. E eu quero que vocês curtam minhas histórias. E tem muitas histórias para contar. A vovó é cheia de graça, a vovó sabe de história que vocês nem sabem. É, vamos contar história para nós não ficar encambulados com essas coisas que estão aí pelo mundo. É quem livra nós é Deus. E nós nunca perdemos a fé de Deus. Nós vamos animar. Desta que Jesus retira os mal, em nome de Jesus. Clica aí, hein? Inscreva no meu canal. Olha o dedinho, não esqueça de clicar aí. E a vovó ama vocês, e que Deus livre a nós de todos os mal, que Deus dê muitos anos de vida para todos nós, contar as historinhas para animar nosso Brasil, se Deus quiser. Vamos animar nosso Brasil com a fé em Deus.